Olá, estamos aqui para mais um quadro, Um Papo Sério entre Mulheres Cristãs. E eu quero saber com você, você tem TAG, TOD, TDAH, TOC? Pois é, a pergunta que eu quero te fazer, você quer um diagnóstico para chamar de seu? A Bíblia menciona várias atitudes e comportamentos que hoje podem ser vistos como transtornos mentais, mas que à luz das Escrituras, muitas vezes são resultado de um coração pecador e necessitado de arrependimento. Eu não estou dizendo que um diagnóstico bem feito não possa realmente ser válido, mas nós temos que ter cuidado. Porque nós precisamos, antes de qualquer diagnóstico, de arrependimento e transformação que vem da parte de Deus. E aqui eu vou mostrar algumas situações que podem ser interpretadas dessa forma. E você vai dizer comigo o que você acha, se você concorda ou não. Por exemplo, uma ansiedade excessiva, que lá em Filipenses 4, 6 a 7, disse que até altera tudo, altera em nós, a gente perde a vontade de agradecer, a gente perde a vontade de pensar coisas boas. E a Bíblia ensina, então, ali nessa passagem, a gente a confiar em Deus. Mas a preocupação constante, que todos os dias você acorda ansioso e preocupado, pode indicar uma falta de fé, uma fé fraca e uma confiança ou uma falta de confiança na palavra de Deus. Outra coisa, depressão. A Bíblia fala de depressão por culpa não resolvida, lá em Salmo 32. Davi sofreu uma angústia profunda porque não confessou o seu pecado imediatamente. A tristeza pode ser natural, mas o pecado não tratado, ele pode levar a um sofrimento muito, muito profundo e até a amargura de alma, né? Aquela raiz de amargura, aquela coisa que se aprofunda porque não foi levado diante de Deus. A outra situação é a ira incontrolável, como fala lá em Efésios também 4, 26 a 27. A raiva constante, sabe aquela raiva constante que você tem, aquela irritação constante, ela pode ser vista como um problema emocional. Mas a Bíblia mostra que muitas vezes é fruto de orgulho, falta de domínio próprio e aquela amargura que a gente citou lá atrás. Né? Outra coisa, mania de perseguição sem razão, aquela tal paranoia. Em 1 Samuel 18, de 10 a 12. O rei Saul temia Davi sem motivo. Ele tinha um medo de Davi. A gente sabia motivo, mas aparentemente não tinha motivo. Porque ele via Davi como inimigo dele. E Davi era amigo dele. Né? E o medo vinha de um coração rebelde contra Deus. E não de uma doença mental, como alguns acham. Né? Disseram, não, mas Saul, vamos dar um desconto para ele tinha um problema, né? Um transtorno mental e tal. Não, não vinha só de uma questão mental. Uma outra situação que aparece na Bíblia é o desânimo e desesperança, sem confiar em Deus. Em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias pediu para morrer. Vocês lembram dessa passagem? Quem conhece? Após uma grande vitória, ele, em vez de se apoiar na fidelidade de Deus, ele se entregou ao desespero. Ele esqueceu da fidelidade, do amor de Deus e tudo que Deus já tinha falado para ele. Outra coisa também que a gente vê na Bíblia, que muita gente classifica, às vezes, como um narcisismo, né, pela psicanálise e tudo, é o orgulho extremo. Né? O Nabucodonosor exaltou a si mesmo, acima de Deus, e foi humilhado. Foi comer capim. E seu problema não era só o mental, mas era um problema espiritual. Ele rejeitava a soberania divina.
E o desejo de tirar a própria vida por orgulho ferido? Em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Aitofel, ele se enforcou quando o seu conselho foi rejeitado. A sua identidade estava no poder. Ele queria ter o poder, ele queria que aquele conselho dele fosse acolhido, fosse obedecido. Então a identidade dele se firmava nesse poder de influência e não no poder que vem de Deus. A outra situação que a gente vê lá também é a obsessão por dinheiro e materialismo, que fala lá em Lucas 12, de 16 a 21. O rico insensato, ele confiava em bens materiais e ele ignorava a sua alma. Ou seja, a obsessão por riquezas pode ser idolatria e não apenas um transtorno compulsivo, como muitos falam, né? Eu não sei viver sem dinheiro, eu não sei viver sem comprar, sem ir numa loja ou sem comer, enfim. Mas é uma idolatria do coração que a pessoa não quer abrir mão. A mentira e o engano, como estilo de vida, por exemplo, que fala lá em Atos 5, de 1 a 5. Gente, Ananias e Safira, eles provavelmente já tinham isso como um estilo de vida. Eles mentiram ao Espírito Santo. Algumas mentiras, elas podem parecer fruto de compulsão. Fulano não dá conta de não mentir. Mas muitas vezes eles são apenas um coração enganoso e pecador. A pessoa não quer abrir mão de falar, de dizer ou de omitir coisas para ela ficar bem também na foto. A outra situação também que a gente vê muito é a falta de autocontrole e os vícios, né? Provérbios 23, 29 a 35 fala da embriaguez e outros vícios que não são apenas doenças, mas escolhas erradas que afastam a pessoa de Deus. Então você vai achar isso na Bíblia de forma ampla. E as pessoas querem correr, não, vamos lá para o médico, porque o psiquiatra ou o psicólogo vai dizer o que eu tenho, ou um neurologista, e vai me dar uma medicação certa. E as pessoas vão me perdoar. Então, embora esses comportamentos possam ser componentes emocionais e psicológicos, né, as pessoas vão me perdoar? Não, as pessoas vão me desculpar, né? A Bíblia mostra que o coração humano ele é enganoso. Jeremias 17, 9. E que muitas lutas do pecado não tratado, elas estão nesse âmbito. Porque eu acho que eu sou inocente, que eu devo ser bem tratada porque eu tenho um problema. E o verdadeiro tratamento não está na pessoa ir no médico e tomar um remédio, né? Mas está em Jesus Cristo, que transforma de fato o coração e renova a sua mente, como fala lá em Romanos 12, 2. E é muito bom a gente ver que tem pessoas que escrevem sobre isso. E eu separei aqui para a gente, 2 trechos maravilhosos desse livro que eu já indiquei em outra ocasião, em outro vídeo, Descrições e Prescrições, do Michael Emmett. É uma perspectiva bíblica sobre os diagnósticos e medicamentos psiquiátricos. Ele fala uma questão aqui muito importante. Ele diz assim: existe uma ironia, ao menos na América, né, América do Norte, aqueles que diminuem e talvez autolimitem as formas do desgaste emocional. Isso aí está sendo cada vez mais diagnosticado como mentalmente, doenças mentais, né? Como as pessoas mentalmente doentes. Ou seja, eu tenho uma tristeza por um motivo justo e tal, legítimo, e aí o que acontece? Eu sou diagnosticada como depressiva. E aí me passa um remédio. E eu vou lá, tomo um remedinho e eu fico calminha mesmo. E aí? Era para tomar o remédio ou não era? Era para lidar com o problema da tristeza ou não? Mas as pessoas, nós todos estamos assim, imediatistas. Eu quero um diagnóstico. Eu quero um remédio. Para eu dizer, eu estou tomando medicamento, estou me tratando. Até para as outras pessoas perguntarem, você tomou o seu remedinho hoje? Já viu? Pessoas que não aguentam lidar com pessoas que têm uma personalidade mais
agitada, talvez, né? Ou pessoas que ficam mais na sua, né? E fala assim, mas você já tomou o seu remédio? Você está tão triste. Por que você não toma o seu remedinho? E já até prescreve o remédio. Toma o meu remédio. Olha, o meu remédio é ótimo. Está me deixando tão bem. E a pessoa toma o remedinho, você acredita? Eu falei assim, gente, está fácil assim? E aí o que acontece? Ele fala isso, que cada vez mais os desgastes emocionais estão sendo tratados como mentalmente doenças mentais, né? E aquelas que são verdadeiras doenças mentais ou dificuldades ou transtornos de fato, né? Ele fala que aqueles incapacitados, por exemplo, por psicose ou outros problemas psiquiátricos severos, continuam com subdiagnóstico e subtratamento, especialmente se não dispõem de recursos financeiros e contatos sociais que facilitem o cuidado médico. Isso é muito sério. Realmente, isso é muito sério. Porque as pessoas que de fato precisam não estão sendo tratadas corretamente e adequadamente. E eu separei também um outro trechinho, um comentário que ele faz aqui, muito interessante. Ele fala assim: um segundo exemplo é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não tenho dúvidas, e nem eu também, de que muitas crianças e adultos têm relativas diferenças ou fraquezas que tornam a atenção seletiva, a perseverança, né? Que tornam a atenção seletiva, a perseverança em uma tarefa e o ato de seguir uma sequência de orientações mais difíceis, realmente um problema para elas. Existem muitas pesquisas na neuropsiquiatria que cada vez mais apontam com precisão vários déficits em tais habilidades. Essa é uma luta genuína, né? Ele reconhece, e nós reconhecemos na área da psicologia realmente, para algumas crianças e adultos que vai além da desobediência voluntária, que tem muita gente que fala assim, mas ele é desobediente, porque ele é a criança desobediente mesmo, é rebelde. Mas não, existem problemas reais. Consequentemente, precisamos abordar cada pessoa individualmente. Essa é a questão. Os médicos precisam, ele é médico, precisam abordar caso a caso, né? Pesando os prós e os contras para os diagnósticos e para o uso de medicamentos. Mas o diagnóstico e tratamento médico de TDAH, ao menos para as crianças, não teria proliferado na extensão que aconteceu nos últimos 20 anos, a parte de alguns fatores, incluindo uma sociedade que estima a performance acadêmica e o sucesso e continua a impor esses padrões desde os anos pré-escolares. Segundo, uma frequente superlotação na rede pública de ensino, com salas de aulas lotadas e a falta de recursos, que com frequência torna impossível a execução de intervenções comportamentais ou estruturais que beneficiariam essas crianças. Terceiro, a promoção em larga escala de drogas para TDAH, de medicamentos, por parte das companhias farmacêuticas. É uma denúncia que ele está fazendo, né, que o autor faz. A excessiva comunicação baseada em aparelhos eletrônicos de tela, que pode contribuir para o problema de promover distração, desvio de atenção e gratificação imediata. Então, eu faço a minha voz junto com esse autor aqui, porque é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo a proliferação de diagnósticos de toda a ordem, os justos, os legítimos, mas os ilegítimos. E todas as pessoas querem um diagnóstico para chamar de seu. Mas eu vou dizer para você, o único diagnóstico verdadeiro que você deve querer é o diagnóstico do teu coração, que a palavra de Deus faz. Esse diagnóstico, não abra mão dele. Antes de ir procurar um médico, antes de procurar um psiquiatra ou um psicólogo, né? E procurar um neurologista, pense nisso. Pense se você está querendo gastar tempo em conhecer a palavra de Deus, investir tempo na palavra de Deus para também educar os seus filhos, para acalmar o coração deles, para gastar tempo conversando com eles sobre a palavra de Deus. E isso é importante. A grande questão é, nós não temos outra saída.
Ou você busca o diagnóstico na palavra de Deus e você aplica a palavra de Deus a você e a seus filhos, a seus parentes, ou você vai ficar tomando remédio, você vai ficar apático, você vai ficar sem condições também de resolver as coisas, porque esses remédios podem te intoxicar. E aí sim, você vai ter um problema mais sério ainda. Então eu peço que você pense direitinho em tudo que a gente falou, ouça esse vídeo de novo se for preciso, esses trechos que eu li desse livro, e pense com carinho e ore, peça a Deus. Se você já ia tomar a decisão de procurar um médico, calma, espera, leia a palavra, ouça a vontade de Deus para a sua vida e coloque o seu coração diante de Deus. Fale, Deus, o que eu preciso fazer? E ficamos por aqui, Deus te abençoe, até o próximo quadro. Tchau.